Mês de abril, estamos estudando o livro de João e não estamos fazendo essa jornada sozinhos. Estamos contando aqui no nosso programa com a presença do Padre Telmo, que tem nos ajudado a entender as particularidades do Evangelho de João. Ele que é doutor em teologia e também professor de Sagradas Escrituras. Padre Telmo, bem-vindo entre nós. Obrigado, Padre Rodrigo, obrigado, TV Aparecida, por essa oportunidade sem igual de estar aqui com esses telespectadores maravilhosos, conhecendo um pouquinho mais desse Evangelho de João. É um prazer. Nós já falamos muitas coisas acerca deste Evangelho, sobre o seu início, a sua relação com o livro do Gênesis, algumas figuras que aparecem no texto. Por que João não fala de milagres, mas fala de sinais? E lá nos nossos primeiros encontros, o Senhor dizia que o Jesus que João fala é um Jesus pascal. Mas claro, para celebrar a Páscoa, aconteceu algumas coisas anteriormente. E como que João narra então esses últimos dias de Jesus antes aí da sua paixão, antes da sua ressurreição? Olha, Padre Rodrigo e queridos telespectadores, isso é muito interessante, porque logo no início do relato da paixão de Jesus, João já se diferencia dos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Pois não há lugar, por exemplo, para o beijo de Judas Iscariotes. O próprio Jesus se adianta e toma a iniciativa de perguntar aos soldados a quem eles buscavam. Está lá em João 18, versículo 4. Outro detalhe importante nos revela o próprio João, quando diz assim: Jesus sabendo tudo o que iria acontecer-lhe. Ou seja, João deixa claro que Jesus tem total domínio do que está acontecendo na sua paixão. E na cena do julgamento, o drama mostra que Jesus é condenado à morte, mas na realidade, é ele quem julga o mundo. Sua morte torna-se fonte de vida. De seu corpo ferido, João vai fazer brotar uma fonte de sangue e água, né? Como tinha sido anunciado pelo profeta Ezequiel no capítulo 47, versículo 2, como tinha sido anunciado também por Zacarias no capítulo 13, versículo 1, que é o símbolo do batismo, é o símbolo do dom do Espírito Santo, né? Então, portanto, João nos mostra a paixão como uma marcha triunfal de Jesus para o Pai. João mostra Jesus como um rei, com total dignidade, com majestade no momento da sua paixão. Tanto é verdade que Jesus já havia afirmado no capítulo 10, versículo 18 de João: ninguém tira a vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Vou repetir, porque essa é a perspectiva através da qual João relata a paixão de Jesus, que aliás é o evangelho que se lê todos os anos na Sexta-feira Santa, na celebração da adoração da cruz. Ninguém tira a vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Portanto, a realeza de Jesus e a sua majestade como Filho de Deus ficam claras, né, quando os guardas enviados para prendê-lo diante de sua afirmação: sou eu, eles recuam e caem na terra. Quer dizer, a coragem e dignidade de Jesus os amedronta. Depois, diante de Pilatos, Jesus admite: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui, como está lá em João capítulo 18, versículo 36. E depois ele acaba admitindo que é rei, no versículo seguinte, no 37. Então, resumindo, João nos apresenta a paixão de Cristo como uma caminhada triunfal de Jesus em direção ao Pai. E nessa caminhada ele tem total controle, total domínio do que se passa com ele. Até parece que ali ele não é réu, ele não é vítima, ele não é condenado, mas até parece que ele é quem está de fato julgando o mundo. E é assim que João quer nos apresentar Jesus na sua paixão.
Existe uma narrativa no Evangelho de João de um fato muito interessante que é a cena do lava-pés. E nós todos os anos a repetimos na Quinta-feira Santa, na abertura do Tríduo Pascal. O que este gesto de Jesus quer deixar como legado para a sua comunidade discipular? Olha, primeiramente a gente já constata que o evangelista João, ele não descreve a última ceia de Jesus. Ele já parte do lava-pés, no capítulo 13, versículo 1 em diante, ele já parte descrevendo o lava-pés. Isso é interessantíssimo, né? Porque ele já está supondo, no fundo, que todos já conheçam esse episódio. Afinal, João foi o último evangelho a ser escrito, por volta do ano 100, mais ou menos, da era cristã. Então, a cena já era bastante conhecida, ele não a retoma, ele parte desse gesto do lava-pés que é próprio de João, só ele traz essa cena. E essa ceia especial na qual Jesus está, esse gesto do lava-pés, na realidade, deveria ter vindo antes, porque naquela época era comum que se lavasse os pés dos convidados a uma ceia. Mas essa era uma tarefa ou da esposa do anfitrião, do dono da casa que recebia os convidados, ou do filho, caso quisessem demonstrar carinho, né? Ou então, poderia ser que até o próprio anfitrião se colocasse a lavar os pés dos seus convidados, mostrando assim dedicação, amizade, assim por diante. Ou então, o mais das vezes é o que acontecia, esse gesto de lavar os pés e higienizar os pés dos convidados a um banquete, a uma ceia, era tarefa de escravos. Pois bem, portanto, esse gesto tinha uma conotação de humilhação. E de humilhação tão forte que, para nós termos uma ideia, certos rabinos, naquela época, proibiam que escravos judeus fossem obrigados a prestar esse serviço aos seus patrões, de tão humilhante que ele era. Mas aqui, o gesto que Jesus Cristo realiza é um gesto profético. O que é um gesto profético? O gesto profético é uma exemplificação. Quando o profeta quer anunciar uma mensagem muito importante, que seus ouvintes não podem se esquecer, ele faz junto com o anúncio, ou seja, junto com o seu discurso, ele realiza um gesto para que o seu discurso seja inesquecível. Jesus não quer, portanto, que o que ele vai falar fique ou caia no esquecimento. E o que ele fala? Vós me chamais de mestre e senhor, e o dizeis bem, porque de fato eu sou. Pois eu, sendo o vosso mestre e senhor, vos lavei os pés, para que vós também façais o mesmo. Só que, além de falar isso, Jesus faz o gesto. Ele se cinge com uma toalha, se abaixa, se reclina, se humilha e lava os pés. Então, é uma cena que manifesta o quê? O amor, a doação até o fim. Não podemos esquecer que antes de começar a falar da cena do lava-pés, o evangelista diz assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Está lá em João 13:1. Pois bem, Jesus se doa até o fim, ama até o fim. Ele não retém nada, ele é completo. Ele quer frisar aqui, então, a importância do serviço. E o serviço passa a ser primordial na comunidade com esse gesto de Jesus. É muito interessante que também neste evangelho aparece um mandamento que Jesus deixa aos seus discípulos. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Como esta palavra soa no tempo de Jesus? Olha, é preciso destacar que para João, o mandamento do amor a Deus não aparece de modo explícito. Interessante, nunca ele vai dizer assim, ame a Deus, no seu evangelho, por exemplo. Mas esse mandamento do amor a Deus vem sempre juntinho com o mandamento do amor aos outros. É o amor que forma a comunidade dos discípulos, segundo o evangelho de João. Sem amor não tem comunidade cristã. Sem amor não tem discipulado, não tem seguimento de Jesus. Isso fica explícito em João capítulo 13, versículo 35. João capítulo 13, versículo 35, onde se lê: Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos,
se tiverdes amor uns pelos outros. Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ou seja, onde não há amor, não há comunidade. E ninguém reconhece nessas pessoas os seguidores de Jesus. Portanto, este mandamento novo deve ser compreendido no contexto do lava-pés, que aconteceu momentos antes. Antes dele falar desse mandamento do amor, no capítulo 13, no mesmo capítulo 13, de 1 a 20, tem a cena que acabamos de comentar do lava-pés. Então, esta é a herança que Jesus Cristo deixa aos seus seguidores. Que herança é essa? Primeiro, o amor sem medidas. Como fala lá, amou-os e amou-os até o fim. Segundo, a doação total, como se vê na cena do lava-pés. E tudo isso se traduz concretamente em serviço a favor dos outros. Então, esse mandamento novo significa que nós, se quisermos ser discípulos de Jesus, mesmo nos tempos atuais, mesmo nos tempos de agora, nós precisamos ser, acima de tudo, pessoas amorosas, com total doação e prestatividade aos outros, e pessoas que servem e não gostam de ser servidas. Isso aí é fundamental, não somente no Evangelho de João, mas na doutrina cristã como um todo. Padre Telmo, muito obrigado pelos ensinamentos deixados no dia de hoje para nós. Na próxima semana nós vamos estar juntos para concluir essa jornada bíblica e ainda conhecer um pouco mais do livro de João e daqueles livros também que nascem aí, tendo João como autor, e vamos entender um pouquinho mais se de fato o autor lá do livro do Apocalipse é este ou um outro João. O senhor já nos iniciou neste estudo, mas ao concluirmos nós vamos poder aprofundar um pouco mais. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Padre Rodrigo, e Deus abençoe a todos vocês e sempre perseverem aqui nessa jornada bíblica, pois não há nada mais importante para nós do que conhecer e amar a palavra de Deus.